Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier e vamos verificar aí qual o nosso conteúdo da aula, nosso detalhamento, objeto de conhecimento da nossa aula de número 3. Então temos aí o objeto de conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. E o detalhamento, nós temos cartografia, onde vamos verificar os aspectos gerais e conceituais da cartografia, e também leitura de gráficos e infográficos. Esse é o nosso detalhamento da aula de número 3. Então vamos aí à nossa aula de número 3. Muito bem, então vamos iniciar, né? Aqui a gente tem um mapa para mostrar para vocês, até mesmo por conta dessa ilustração, né, desse tipo de mapa, que é considerado aí um mapa histórico, e a partir disso a gente precisa detalhar, né, verificar qual a informação que ele está transmitindo para a gente, mas a gente está mais habituado a observar os mapas mais recentes, né, onde a gente tem ali um título, uma legenda, onde ele vai nos auxiliar melhor com todas as informações para a gente interpretar ali o mapa, né? Então, dentro da cartografia, a gente vai verificar esses conceitos, os aspectos gerais, a leitura também de gráficos e infográficos, né? Que a partir dele a gente consegue obter diversas informações aí relacionadas à densidade demográfica, né? A população, a questão da saúde, da educação, turismo, entre outros temas que a gente pode ali observar e a partir daquele gráfico ou infográfico ou até mesmo de um mapa, né? Apesar de não ter ali nenhum tipo de texto, mas a gente consegue obter diversas informações, né? Fazer ali as interpretações. E aí nós temos, olha, dois mapas para vocês. A gente tem um mapa mais antigo e aí se a gente for parar para pensar, né, como é que essa leitura ela era feita antigamente, a necessidade desse tipo de mapa desde o período das navegações, né? Então, aqui nesse tipo de mapa, a gente consegue obter informações de como a América do Sul, que está em destaque, aí a América Central, como é que ele era visto naquele período, né? E ao lado nós temos um mapa mais recente, aí a gente tem a divisão política do nosso país, né? Nessa divisão de estados, e aí a partir disso a gente consegue obter informações. Então, nos dois a gente tem em destaque o nosso país, mas as informações que estão neles são informações inseridas de acordo com o tempo, tá bom? O tempo em que ele foi ali elaborado. E também as tecnologias aplicadas, né? As tecnologias aplicadas naquela época e as tecnologias aplicadas aí aos dias atuais. E agora nós temos aí, olha, os gráficos e infográficos, que a gente também vai observar nessa aula. Então, aqui, a partir do gráfico e do infográfico, a gente consegue obter informações. Então, no nosso primeiro gráfico, a gente tem aí a distribuição percentual do pessoal ocupado assalariado por natureza jurídica, segundo o sexo e também o nível de escolaridade, né? Aí a gente tem o quantitativo total, que a gente vai observar, a quantidade aqui de homens, de mulheres, que compõem, né, esse grupo de assalariados, e as pessoas também, olha, aqui com nível superior completo e aqui sem nível superior, né? Então, a partir disso, a partir da coleta desses dados, eu consigo aí obter diversas informações, tá bom? E a partir dessas informações aí que a gente vai observar, eu consigo fazer a interpretação aí da minha leitura do gráfico. Então, nós temos dois tipos de gráficos e a partir dele eu vou fazer essa leitura, né, essa interpretação. No outro gráfico que a gente vai observar, a gente tem aqui a produção, olha, de ovos de galinha, né? E aí o que a gente observa? A gente tem a produção de todas as regiões. Diferentemente do outro gráfico, eu não tenho ali um total, né?
Mas eu posso calcular ali o total? Posso. A partir disso, eu elaboro ali um texto, se eu vou fazer, por exemplo, um relatório, né, desse quantitativo ali para esse tipo de característica, né, que eu vou observar nas regiões, e aí eu elaboro um texto a partir desse gráfico. Eu tenho aqui diversas informações e eu posso analisar diversos dados, né, da distribuição do pessoal aí ocupado assalariado, né? As mulheres estão ganhando mais, as mulheres estão ganhando menos. Será que essas mulheres têm ali o nível superior completo ou não? Então eu vou fazer toda uma análise na produção de ovos aqui também, né? E eu avalio aqui a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aí, a partir disso, eu vou obter as informações e posso, por exemplo, elaborar aí um relatório, né? Disponibilizar esse relatório, escrever um artigo a partir dessas informações, tá bom? E aí vamos iniciar com cartografia, né? Vendo os conceitos. Então, o que é a cartografia? Então, aí eu tenho o conceito, ela é uma ciência, né? Onde a geografia vai utilizar bastante, né? Onde nós temos ali os mapas, e a cartografia, ela é a ciência que vai se dedicar, ela vai fazer essa representação e a comunicação de informação espacial por meio de quê? Então, aqui eu tenho dos mapas. Então, a partir dos mapas, eu vou obter diversas informações. O IBGE, por exemplo, ele faz o levantamento de dados ali através do censo demográfico, né, que é realizado a cada 10 anos, e a partir dele eu posso, por exemplo, com os dados, produzir diversos mapas, né? Posso produzir mapas por regiões, região norte, nordeste, ou por estado, analisando o quantitativo da população, o quanto que a população cresceu, o que aconteceu ali naquela região com relação à educação. Então, a partir disso, eu vou elaborar mapas também, a partir desses dados, para comunicar ali para o meu leitor, né, para comunicar para os estudantes, a partir dos livros didáticos, entre outros. E aí, essa palavra, gente, cartografia, a gente vai observar que ela tem a origem, né, aqui, olha, na nossa língua, né, na língua portuguesa. Tem sido registrada pela primeira vez aqui no ano de 1839, numa correspondência, indicando a ideia aí de um traçado. A partir disso, a gente tinha ali essa representação, né, essa comunicação dessa informação espacial, né? Então, eu tinha essa descrição do meu espaço, do que eu estava ali conhecendo, a partir de mapas e cartas, né? Por exemplo, se você for fazer um mapinha aí do seu bairro, né? Do local onde você mora. Então, digamos que eu estou indo aí conhecer, não tenho ali internet, não estou ali com um GPS no meu celular para eu me locomover, e aí eu peço um mapa de você. Aí você vai desenhar ali, você vai pensar naquele lugar onde você está inserido, né? E colocar o nome das ruas, ponto de referência. Então, você vai estar fazendo essa descrição desse espaço, dessa área, e você vai transmitir a partir ali do que chamamos de croquis, né? A partir daquelas informações eu vou conseguir ali me locomover, tá bom? Então, a partir dessas informações aí que vão ser inseridas. E aí nós temos agora, olha, o conceito de mapa, tá bom? O mapa, ele é uma representação, como a gente pode observar aí na imagem, né? A gente tem uma representação gráfica das características. Aqui a gente pode observar as características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, né? Ou de uma parte da superfície da Terra que você está representando ali, fazendo essa representação gráfica, tá bom? Ou de parte dela, né? Sobre qualquer suporte plano. Então, você pegou ali uma folha de papel ofício, uma folha de caderno, e você vai fazer essa representação, que é o que a gente tem aqui na imagem, né? No caso aqui, eu demonstrei para vocês o mapa mundi. E aí, do lado, a gente tem o formato de um cilindro, né? Então, é como se ele colocasse em volta ali o papel em um formato de cilindro e fizesse a transposição dessas informações, né, do que ele está ali observando
para uma superfície plana, tá bom? Que ele colocou aí de um suporte plano, tá certo? E aí nós temos o estudo dos mapas, né, ainda. A gente vai observar, vimos aí o mapa e agora o planisfério, que é um mapa que vai representar toda a superfície terrestre, tá bom? Ou o mapa mundi, né, como a gente também costuma chamar. Aqui o mapa mundi. Então eu tenho toda a representação de todas as massas continentais, aí dos oceanos, e a gente observa esse tipo de projeção gráfica, tá bom? A partir de duas dimensões, tá bom? De uma dimensão que a gente chama de bidimensional, diferentemente do globo terrestre, né? Onde a gente tem ali 3 dimensões, onde a gente já consegue observar outros detalhes. Então, nós temos aí o conceito de planisfério, ou como também chamamos de mapa mundi. Vamos observar agora o globo. No globo, eu já consigo observar de uma forma tridimensional, né, outros detalhes. O globo ele reproduz de modo aproximado aqui a forma da Terra. Por quê? A gente observou ali no mapa uma projeção, ele foi projetado, né, aquela representação gráfica, como se fosse numa folha de papel ofício ou numa superfície plana, como a gente colocou lá para vocês. Aqui a gente já tem o formato mais aproximado da Terra, né, como a gente pode observar aí na imagem. E eu consigo observar em diferentes dimensões diversos aspectos, tá bom? E as informações que esse tipo de representação do globo terrestre ele está querendo ali transmitir também para a gente, tá certo? Por exemplo, os oceanos, qual é o oceano ali que vai banhar o continente americano de uma forma geral, né? Os mares ali do continente asiático, os continentes que estão próximos do outros, entre outras informações que a gente consegue obter, certo? E aí chegamos nas projeções cartográficas. Então vamos aí às projeções cartográficas, onde a gente vai observar nesses diferentes tipos, né, de projeções, nessas diferentes tipos de representações gráficas, onde a gente tem aí, onde foram, né, desenvolvidas para permitir aqui a representação, como a gente observou ali da esfericidade terrestre ou da Terra, e aí a gente tem essa representação no que a gente viu ali no suporte plano, né, que a gente viu lá anteriormente, ou aqui num plano, no conceito que a gente viu anteriormente ali de mapas, né? Seja ele aqui num tipo de mapa ou até mesmo em cartas. Cada uma priorizando determinado aspecto. Então, cada tipo de projeção cartográfica, ele vai priorizar ali uma dimensão, vai priorizar uma forma. Então, de acordo com o tipo de projeção, seja ela ali quanto à sua propriedade, a gente vai observar em cada tipo de projeção, com relação aí às características de cada uma delas, a gente vai observar as diferentes tipos de projeções e o que ele está colocando ali para a gente, né? Será que é uma visão eurocentrista? É uma visão ali do continente africano, dos países que estão inseridos mais ao hemisfério sul, de acordo com a representação gráfica? O que ele está querendo colocar, né? Muitas pessoas, elas julgam a projeção cartográfica ou até mesmo a cartografia dentro da geografia como um conteúdo assim muito difícil, né? Mas na verdade não é, gente, é muito simples. Basta você fixar em algumas informações do tipo de projeção, tá bom? E aí nós temos projeções cartográficas, que nada mais é que técnicas para criação de mapas, né? Lembra que eu falei? Cada tipo de projeção cartográfica, ela vai ali representar de uma certa forma um mapa, tá bom? Uma parte da superfície terrestre ou todas as massas continentais, né? Então, cada um tem a sua técnica. Se eu pedir, por exemplo, para você fazer um mapa aí do local onde você mora, e se eu pedir aí para um grupo de mais ou menos 10 pessoas, cada pessoa vai colocar
um detalhe, um destaque diferente. Vai desenhar a rua diferente, vai colocar um ponto de referência diferente, porque cada pessoa, gente, ela tem uma técnica, tá bom? Por exemplo, se eu pedir para vocês desenharem uma casa, cada pessoa vai desenhar uma casa de forma diferente, porque cada um tem uma técnica diferente, certo? E a mesma coisa aconteceu aí com as projeções cartográficas, os cientistas, né, os cartógrafos, geógrafos, a gente tem também historiadores que confeccionaram aí essas projeções que são de grande importância para a evolução da cartografia, né? Então, cada um utilizou uma técnica diferente, certo? O segundo ponto, a gente tem aí que elas permitem representar, olha, a superfície esférica da Terra em um plano, ou seja, num mapa, tá bom? Então, cada tipo de projeção, ela vai nos permitir esse tipo de representação. E aí nós temos as principais quanto à superfície de projeção. Ela pode ser feita, a gente viu lá no início, né? Em um formato de cilindro, que é a cilíndrica, a projeção cilíndrica, tá bom? Aqui a cônica e a azimutal, tá bom? Então, isso é quanto o tipo de superfície que foi utilizado. E aí nós temos também as projeções quanto à propriedade, que é com relação às distâncias, os ângulos que são utilizados, os meridianos, os paralelos, né? A forma como eles foram inseridos ali naquele mapa. E aí a gente tem três principais também, que é a conforme, a equivalente e a equidistante, certo? Então, nós temos as principais projeções quanto à superfície e quanto aí à propriedade, tá bom? Isso a gente vai compreender um pouco melhor no nosso vídeo, onde o Curumim, ele trouxe aí pra gente as características de cada uma dessas formas de projeções. Então, vamos assistir. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês alguns tipos de projeções cartográficas. Elas são classificadas quanto à superfície de projeção, podendo ser projeções planas, cônicas ou cilíndricas. Quando forem utilizadas as superfícies de um plano, cone ou cilindro, como base para planificar a esfera terrestre. Os exemplos a seguir demonstram a transformação da superfície terrestre em uma superfície plana, com o auxílio das superfícies de projeção. Essa é a projeção plana. Observem bem os ângulos de cada uma. A seguir, temos a projeção cônica. E a terceira projeção, quanto à superfície, é chamada de projeção cilíndrica. Agora, iremos observar as projeções quanto às propriedades. Podemos minimizar as deformações ocorridas pela planificação da superfície terrestre no que diz respeito às áreas, aos ângulos ou às distâncias, mas nunca aos três simultaneamente. A projeção conforme não possui deformação dos ângulos em torno de quaisquer pontos. A projeção equivalente não altera as áreas, conservando, assim, uma relação constante com sua correspondência na superfície terrestre. E a projeção equidistante preserva as distâncias, mas deforma as áreas e os ângulos. Essas são as principais projeções cartográficas. Tchau, pessoal! Muito bem, então o Curumim ele apresentou aí pra gente, né, a partir também de algumas imagens, aí a gente conseguiu observar, né, os tipos de projeções, tá bom? E aí nós vamos observar agora nossa primeira projeção cartográfica, né, inclusive uma das mais conhecidas, né, que é a de Mercator, ou também como muitos chamam de Mercator. Então, nesse tipo de projeção, ela foi elaborada pelo geógrafo, além de geógrafo, né, cartógrafo e matemático, né? Então, um grande conhecimento aí a partir dos ângulos que ele vai utilizar no tipo de mapa. Então, Gerard Mercator, ele elaborou essa projeção cartográfica e aí a gente tem o tipo de projeção, né, que a gente viu anteriormente no vídeo, né? Uma projeção conforme cilíndrica, então em volta de um cilindro, né? Ele vai elaborar esse tipo de projeção, onde ele vai colocar essa representação gráfica aí das massas continentais, como a gente pode observar
na imagem aí ao lado, né? Inclusive a gente tem aí mais ao sul, né, um destaque maior aí para a Antártida. Os ângulos dos continentes, como a gente pode observar, eles são idênticos, né? Se a gente for observar aqui todas as linhas, né, os meridianos, os paralelos, eles vão ser colocados dessa forma, em linhas retas, dando ênfase aí aos ângulos, tá bom? E aí nós temos, nesse tipo de projeção também, as regiões polares, né, como a gente colocou aí para vocês no mapinha, elas, digamos que são aí exageradas, né? Então, essas regiões, elas vão estar no maior destaque. E a gente tem também, nesse tipo de projeção cartográfica, gente, no centro desse tipo de representação, nesse tipo de projeção, a gente tem ali um continente em destaque, como se ele estivesse ali, como se ele estivesse não, né? Eles colocando ali ele no meio, né? O que a gente chama de visão eurocêntrica, tá bom? Então aqui mais ou menos, aqui, vou colocar aqui em destaque para vocês, o continente europeu, né? Um pouco da massa desse continente. Então isso é um pouco da crítica e também nas outras projeções, né, a gente vai observar um pouco disso, certo? E aí nós temos a próxima projeção cartográfica. Nós temos a projeção de Peters, ela já é um pouco diferente do que a gente observou ali anteriormente. E nesse tipo de projeção, a gente observa, com relação à projeção de Mercator, né, é como se tivesse aí, eu digo, deformado, né, o mapa, ele está aí esticado tanto para o norte quanto para o sul. Então, na segunda metade aqui do século XX, olha, a gente tem aqui um historiador alemão, né, conhecido como Peters, então a gente tem esse tipo de projeção que levou também o seu nome. Esse tipo de projeção, ele é considerado, de acordo com o que a gente viu lá no vídeo, olha, quanto à propriedade, né, o tipo de superfície que foi utilizada, a superfície cilíndrica, e também equivalente. Então, a gente tem aí essa área do continente, né, esse, digamos que um achatamento que a gente pode observar aí na imagem, tá bom? Então, é como se ele estivesse um pouco esticado aí. Muitas pessoas, quando pegam esse tipo de mapa, elas acreditam que o mapa ele saiu ali numa impressão errada, que houve um erro na impressão, mas na verdade não, gente. O mapa ele foi representado exatamente dessa forma, tá bom? Ele teve aí outras técnicas diferentes lá do Mercator, certo? E aí nós temos a área dos continentes, né, que a gente pode observar. Elas são idênticas, como a gente viu ali na representação gráfica. A gente tem esse achatamento, né, como se ele esticasse ali tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, norte ou sul. E a crítica que a gente já observa é a deformação no sentido vertical, né? E também a gente observa, lembra que a gente viu ali a visão eurocentrista, que a gente tem uma visão dos países subdesenvolvidos em destaques, né? Ou durante esse período ali, no período de conflitos, de guerras, onde ele vai dar ênfase ao que nós naquela época chamávamos ali de países de primeiro mundo, segundo mundo, e os países de terceiro mundo, né, onde ele colocava esse destaque aos países sulistas ou do hemisfério sul. Próxima projeção cartográfica, projeção de Robson. Aí a gente tem uma projeção bastante conhecida, né? Se vocês forem observar, esse é o tipo de mapa, se a gente abrir aí um livro de geografia, nós vamos encontrar esse mapinha, né? Um livro de geografia, um atlas geográfico. A gente tem aí uma projeção afilática e pseudo-cilíndrica, né, falso cilindro. E nesse tipo de projeção, a gente tem aí as características, né, semelhantes ao que a gente observou no tipo de projeção cilíndrica. Só que ele já não vai utilizar as linhas aqui retinhas, como a gente observou nas projeções anteriores, né? Aqui a gente já observa, nesse tipo de projeção, essas linhas, ou o que nós chamamos de meridianos, de paralelos, já é um formato diferente do que a gente mais observa no mapa mundi, né? Que a gente observa nos livros de geografia, no que é utilizado aí para vocês, tá bom? Nesse tipo de projeção
cartográfica. E além desses 3 tipos de projeções, a gente também tem outros cientistas que também utilizaram aí outras técnicas, né, para representar a superfície da Terra ou uma parte da superfície. Vamos agora à leitura de gráficos e infográficos. Aí nós temos alguns gráficos para mostrar para vocês. Os gráficos, eles são recursos utilizados para representar aqui um fenômeno que passa a ser mensurado, né? Então, eu vou ali pegar os dados, coletar os dados, vou mensurar eles, pode ser quantificado ou ilustrado de forma aqui mais ou menos lógica, né? O que eu estou analisando ali naquele gráfico? Aqui ao lado nós temos um gráfico, a gente observa o desmatamento na Amazônia. Aqui, olha, em quilômetros quadrados, do ano de 1988 até o ano de 2022, né? Então, cada área aí desse gráfico, eu vou obter diversas informações, tá bom? Eu vou interpretar, cada pessoa também ela faz uma interpretação diferente, isso também parte do tipo de análise que você está fazendo, o que você está analisando durante aquele período, né? Qual o seu objetivo ao analisar aquele período? Então, eu vou pegar aí esse gráfico e, a partir disso, vou fazer as minhas análises. Assim como os mapas, né, a gente observou ali, indicam uma representação espacial, né, uma parte ali da Terra, ou toda a superfície, como a gente viu nos mapas anteriores, um determinado acontecimento, né, ou lugar. Os grafos eles apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato, né? No caso aqui desse gráfico, a gente tem o desmatamento da Amazônia. E aí a gente vai observar alguns deles. Eu tenho aqui o primeiro gráfico, que é o gráfico de coluna, né? Então, nesse gráfico de coluna, a gente tem aí diversas colunas, olha. Aqui a gente tem as colunas representando a zona urbana, a zona rural, por sexo, né? Homem e mulher na zona urbana e na zona rural. E aí a gente tem o quantitativo, né? Do valor do rendimento médio mensal das pessoas que têm 15 anos ou mais de idade. E esse valor, ele está aqui também em reais, ele poderia estar em dólar, poderia estar em euro, numa outra moeda, né? Ao lado a gente tem um outro tipo de gráfico de coluna, que é o ranking da produtividade de leite. E aqui eu já tenho, olha, os dados sendo coletados, avaliados, né, por região, tá bom? E a região aí que a gente observa, né, que está no ranking em primeiro lugar, aí é a região sul. E a partir disso, faço também diversas interpretações com relação ao gráfico. Os gráficos em barra, observem que esse tipo de gráfico, né, a gente tem ali um alinhamento diferente do gráfico de coluna que a gente observou, né? Aí nós temos, nesse primeiro, eu posso observar a taxa de mortalidade específica, aqui eu tenho gênero e também faixa etária, tá bom? Então, se numa avaliação ali ele questiona, né, qual é a taxa de mortalidade de mulheres na faixa aqui de 26 e 29 anos, né? Então, eu vou analisar apenas essa barra que está em rosa, nessa faixa de idade, né, de 26 e 29 anos, e aí eu tenho mais ou menos a quantidade do número de óbitos, tá bom? Aqui também, olha, o ranking da produção de leite, né? No caso aqui eu já tenho, olha, o geral, que é o total, que é do Brasil, e aí eu tenho os estados, né? Que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, entre outros estados que poderiam aí ser avaliados, certo? O gráfico de setores, ou muito conhecido também como gráfico de pizza. Nesse gráfico de pizza, olha, eu digo que ele sempre é o mais fácil para a gente analisar, né, os dados aí. Então, a gente tem a oferta em porcentagem aí, né, a oferta de energia, de participação de cada fonte, né. Aqui nós temos a fonte não renovável e a renovável. Então, se eu quero saber aí, por exemplo, a porcentagem, né, de petróleo e derivados, aqui eu vou ter, olha, 39,5%, gás natural, 13%, entre outras fontes de energia. Então, eu posso fazer inúmeras questões aí, inúmeros questionamentos quanto a esse tipo de gráfico e também análise, certo?
Agora, o gráfico em linha. A gente tem aí, bem simples, né? As linhas indicando aí as informações da produção total de gás natural, de jazida natural, a produção de gás natural, né? Então, nós temos diversas linhas com várias cores indicando aí o tipo de produção, né? E também essa análise dos Estados Unidos, tá bom? No período de 2007 até 2012. E temos também, olha, os infográficos, né? Às vezes o infográfico ele é até um pouco mais dinâmico. Aí a gente observa a produção per capita, né, por pessoa de lixo. E aí a gente tem Brasil e Estados Unidos, né? Quem é que está produzindo aí mais lixo, né? Será se é o Brasil? Será se é os Estados Unidos? Então, a partir desse infográfico, eu trouxe um infográfico bem simples para vocês, mas a gente tem infográficos que ele traz muita informação para a gente. Às vezes você vai clicando ali na tela, ele pode ser ali um infográfico interativo, e aí a gente obtém diversas informações com relação a diversos temas, né? Da sociedade, da superfície, de um país, de uma cidade, entre outras informações. Assim também como as representações gráficas, né? Os mapas, eles transmitem aí diversas informações para a gente. Então essa foi aí a nossa aula, espero que todos tenham gostado e até uma próxima!